Amigos ouvintes, se eu pudesse, falaria aqui todo dia sobre mais essa desgraça que se abateu sobre o Rio de Janeiro. A tomada do poder do nosso Donald Trump evangélico, que é a síntese de tudo que é retrógrado na vida brasileira. Os evangélicos descobriram há muito tempo os miseráveis dos quais tiram dinheiro há décadas, não todos, mas os supermercados da fé. E esses evangélicos desonestos não tinham emplacado ainda na política um de seus bispos. Parece até a mesma coisa da América. O Trump fez o país descobrir que possui mais de 50 milhões de imbecis dominados pela velha tradição fundamentalista dos que usam Jesus para seus lucros ou simplesmente para o mal. Mas nessa explosão de demagogos que cresce no mundo todo, há uma novidade, na América e aqui. Antes, tradicionalmente, os pobres, os desinformados, os crentes dos supermercados da fé eram apenas enganados. Aceitavam tudo sem dúvidas, eram passivos. Agora, as massas que eram usadas estão ficando ativas, mais conscientes da sua miséria e do desejo de mudá-la. E isso é muito bom, mas também é perigoso, porque os picaretas populistas dizem mentiras, sim, fáceis de entender, são mais simplistas. É Deus de um lado, diabo do outro e pronto. Agora, os nossos agentes do mal, em nome de Deus, estão eufóricos. Partirão para a conquista de poderes políticos, visando até cargos federais. E eles contam com milhões de possíveis eleitores, todos querendo, coitados, uma palavra de esperança, por mais absurda que ela seja. Porque a fé é isso, crer mesmo que seja absurdo. Ou seja, os bispos do absurdo estão com a bola toda. Só nos resta pedir ajuda a um Cristo que não seja da Igreja Universal. A campanha eleitoral no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, querido no asfalto, amado na favela. O cara é ficha limpa, se liga no meu papo. O nome dele não está na Lava Jato. Apesar do apelo popular, os 30 dias que antecederam o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro foram marcados por difamações. Foi uma campanha dura, difícil, repleta de mentiras, agressividade, propaganda difamatória e manipulação. A intenção era clara: confundir os eleitores cariocas. O candidato do PRB, Marcelo Crivella, foi alvo de uma intensa campanha negativa da mídia, principalmente no segundo turno. Enfrentou 3 gigantes da comunicação que tentaram de todas as formas denegrir a campanha eleitoral. Numa delas, aquela que se diz ser a maior revista do país. Revista Veja, que publicou a capa exclusiva sobre Crivella no Rio de Janeiro. A matéria falava da detenção do então candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 1990 e foi publicada dias antes das eleições municipais. Não seria no mínimo estranho publicar esta notícia às vésperas de uma importante corrida eleitoral? E o que dizer do site de notícias UOL, o portal que publicou manchetes totalmente tendenciosas? Veja só as notícias publicadas sobre Marcelo Freixo. Preste muita atenção no tom cordial e brando das postagens feitas pelo site. Marcelo Freixo, flamenguista, craque na pelada e fã de Game of Thrones. Freixo vai à feira, come churrasquinho e visita a reduto de Eduardo Paes. Você não acha amigáveis demais? Agora veja as diferenças dos posts quando se referiam a Marcelo Crivella. Crivella escolhe bairro dominado pela milícia para o último ato de campanha. Durante a campanha, Crivella comete equívocos em 75% das declarações. São ou não notícias tendenciosas? Ao longo da campanha eleitoral, foram várias as notícias sem fundamento que tentaram prejudicar o candidato. Como esta, também publicada pelo jornal O Globo, na coluna do jornalista Lauro Jardim, e que afirmou que Crivella estaria envolvido na Operação Lava Jato. Tudo para denegrir sua imagem. Na televisão, a emissora não poupou esforços para atacar o candidato. Desde ontem, em inserções do horário eleitoral obrigatório, o candidato Marcelo Crivella tem atacado a TV Globo em termos nada respeitosos e ainda piores do que a nota agora enviada à emissora. Com tantas notícias mentirosas, dá para acreditar na Globo?
Por essa postura nada imparcial, a Rede Globo virou manchete em um dos jornais de maior credibilidade do mundo, o The New York Times. Na publicação, o jornal americano diz que a Rede Globo é a TV que ilude o Brasil. Além dos ataques da mídia, Marcelo Crivella também foi difamado pelo adversário, Marcelo Freixo, do PSOL. As propagandas eleitorais de Freixo foram baseadas em ataques e mentiras. Preste atenção neste vídeo. Repare como ele é tendencioso. Neste trecho, o candidato do PSOL coloca em dúvida o caráter de Crivella. Crivella pertence a uma organização perigosa. Faz sua campanha com calúnia, com ódio e com mentira. O PSOL é o PT de ontem. Quem afirma isso é o economista e colunista Rodrigo Constantino, em um texto publicado na internet. Em seu discurso, ele mostra o radicalismo do partido de Freixo. O partido que apoia abertamente o modelo venezuelano e chama um estadista de Israel de genocida. O partido que defende os vândalos assassinos dos Black Blocs. O PSOL é todo radical, um partido socialista, defensor de terroristas, de ditadores. Esse jogo sujo da grande imprensa é de embrulhar o estômago. Mas afinal, qual o motivo para tantas agressões e intimidações a Marcelo Crivella por parte dos veículos de mídia? Ele seria uma ameaça? Mesmo com tanto jogo sujo, a verdade venceu e Marcelo Crivella foi eleito prefeito do Rio de Janeiro com quase 2 milhões de votos. E não é de hoje que a mídia tenta manipular os fatos. No ano de 1989, em um debate entre Lula e Fernando Collor, a Rede Globo de televisão manipulou o cenário do debate. O suor de Collor do debate, então, foi produzido. Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. E na época, a revista Veja também se moldou conforme a situação. Foram 2 edições com propósitos contrários. Na primeira, a publicação mostra apoio a Fernando Collor. Já na segunda, deixa claro que é a favor do impeachment do político. Será que os interesses da revista foram contrariados? Na capa, a acusação, o destaque para o título. A foto que Crivella esconde há 26 anos. A matéria falava de uma suposta prisão do então candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em 1990 e foi publicada dias antes das eleições municipais. O juiz Marcelo Rubioli, coordenador da fiscalização eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, entendeu que a reportagem de Veja foi publicada negativa ao candidato, o que é proibido pela legislação eleitoral. A revista afirma que Crivella foi preso, mas a verdade é que, na época, ele somente foi detido para averiguação. Para o juiz, é no mínimo estranho que haja a divulgação em sua capa de fato obscuro. Ocorrido há mais de 25 anos, faltando 10 dias para uma importante eleição. Outro fato que convenceu Rubioli de que se tratava de propaganda negativa foi a estratégia de publicidade feita por Veja. A editora Abril espalhou pela capital fluminense cartazes com a frase "Sabe o número do seu candidato?" e abaixo a foto do número de autuação de Crivella no episódio. Trata-se de uma propaganda difamatória que não pode ser aceita em uma campanha republicana e democrática, concluiu o juiz. Faltando 10 dias para as eleições e usando de meios claramente difamatórios, a Veja foi condenada pelas instâncias legais a se retratar e admitir a farsa, mas recorreu e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, suspendeu a decisão da Justiça Eleitoral do Rio, que concedia direito de resposta. Mas essa não foi a única campanha escancarada para denegrir a imagem de Crivella. As empresas de comunicação Globo, durante toda a campanha,
relataram denúncias infundadas. Numa delas, um artigo do jornal O Globo, cujo título era Crivella na Roda. Dizia que o candidato do PRB teria tido os banners da campanha ao Senado em 2010 pagos pelo Petrolão. Segundo as informações com as quais o MPF trabalha, Duque afirmou que esse serviço não declarado pela campanha de Crivella foi descontado da propina garfada da Petrobras. E se não bastasse, uma atriz global formadora de opinião deu um parecer polêmico 2 dias antes da vitória de Crivella. O título já diz o propósito do texto e destaca: detecto em mim uma mistura de medo e preconceito com relação à ascensão evangélica. No Rio, Marcelo. Essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus. Fazer justiça. Porque nada adiantam programas como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e outros mais, se ninguém der oportunidade para os injustiçados. Dizem que somos preconceituosos, intolerantes e fundamentalistas. Fundamentalista é a Globo. É o senhor Arnaldo Jabor que faz uma declaração absurda como essa. Intolerante e radical é a turma do PSOL, da extrema esquerda, que estava apadrinhada pela Globo. Mostramos aqui os fatos e eles mostram as mentiras. Depois eles vêm dizendo que queremos provocar guerra santa. Mas o povo não é bobo e já sabe quem é quem. O povo não cai mais nessa falácia da revista Veja, do portal UOL, das organizações Globo. A verdade é que vocês não formam mais opinião como antes. O povo está aprendendo. E você quer ver uma coisa? Eu vou apresentar o meu convidado aqui. Eu queria que você conhecesse o André Andrade. André, você é um gay assumido, né? Sim, sim. Não tem vergonha nem preconceito nenhum. Nenhuma. Há quanto tempo você assumiu que é gay? Há 30 anos já. Aliás, quando você, com 4, 5 anos, você já vê que você é diferente. E ou você cresce de uma forma saudável, como eu cresci com os meus pais, ou então vai para os caminhos mais errados, como alguns, mas aí é de cada um, é da sua compreensão. Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta, pode filmar nós todos aqui, por favor? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você trabalha onde? Na TV Record, há 15 anos já. 15 anos você é funcionário da TV Record? Da Record. Eu coordeno o departamento de maquiagem. Mas você trabalha na emissora dos bispos? Sim. Eu queria que você contasse como é que é a sua convivência lá. Você tem contato com os bispos? Eles vão lá na maquiagem? Normal. Hoje, como coordenador, eu frequento reuniões. Como é que é o tratamento bispos. deles para com você? Primeiro, eu acho assim, ninguém anda com um rótulo que é gay. Eu, por exemplo, não tenho o meu rótulo, mas as pessoas sabem. E também, se me perguntarem, ou qualquer pessoa da minha equipe que tem os assumidos, tem os que são héteros, enfim. E é normal, é um convívio normal. Eu acho que de uma empresa que sabe lidar com o funcionário que tem. Você tem outros colegas lá também que são católicos, sim, que são espíritas ou não? Espíritas, eu sou zen budista. Você é budista. Sim. Ninguém nunca implicou com você, Nunca. da sua religião? Discriminado você nunca foi. Nunca foi discriminado? Nunca. Se eu disser que fui, eu estou sendo mentiroso. E você ocupa um cargo lá que você é responsável pelo departamento de maquiagem. Eu coordeno o departamento de maquiagem da Record. Tem um cargo, como vocês dizem, de confiança. Né? Há 15 anos. 15 anos. Olha aí. Agora, pense comigo. A maioria que trabalha na TV Record são de católicos, espíritas, gays, pessoas sem religião. E nós é que somos preconceituosos? A verdade é que o ódio deles é tão grande contra nós que eles querem transferir esse ódio nas pessoas. Como eles não tinham nada para falar do Crivella,
então atacaram a igreja. E diante dessa injustiça que sofremos, não poderíamos ficar calados. Mas eu não posso ser injusto e fazer só críticas negativas. Eu tenho também um agradecimento. Eu quero agradecer à revista Veja, ao portal UOL e às organizações Globo. Porque quanto mais vocês falam mal da Igreja Universal, quanto mais vocês levam calúnias e difamações a nosso respeito e ao Bispo Macedo, mais a gente cresce. Mais a gente cresce. Então, eu quero agradecer, obrigado pela perseguição da mídia. Valeu, Globo. Valeu, UOL, valeu, Veja. Continue perseguindo. Continue assim. Continue. Porque nós somos igual, é omelete que fala? Omelete. Quanto mais bate, mais cresce. E o que você vai ver agora são pessoas que chegam até a Igreja Universal e que vêm de diversas religiões. A exemplo da TV Record, nunca foram e jamais elas serão discriminadas.